Então, pessoal, deixa eu explicar uma coisa. Hoje nós estamos fazendo uma campanha aqui. É a mesma campanha que o pastor Mota está fazendo lá. Lá já começou já há um bom tempo. Eu já até fiz a minha já. É a campanha do voto de Jacó. Ô meu filhão, Deus abençoe, bom dia. E você vai saber, eu vou estar explicando aqui novamente, porque tem algumas pessoas que não ouviram. Né? Você ouviu? Você, o Enzo, não ouviu, né? O irmão Ronaldo ouviu? Então, tem algumas pessoas que não ouviram a explicação dessa campanha. E para funcionar, tem que fazer direitinho. Pode fazer de qualquer maneira. É como uma receita de um bolo. Se eu ensinar você a fazer um bolo e você não conseguir seguir ali a receita que está escrito direitinho, você esqueceu os ingredientes. Vou botar assim, você acertou todos os ingredientes, mas esqueceu do fermento, estragou o bolo. Bichinho é solar, irmão. Já era. Entendeu? Então, a gente tem que prestar atenção direitinho. Antes de eu dar essa explicação, nós vamos rapidinho lá para o livro de Isaías. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Acho que é segunda vez, primeira vez. Eu vou dar essa explicação aqui, que é para você entender direitinho. Olha, vou te falar uma coisa para você. Eu estava falando aqui, essa semana que passou, que pelo menos na minha vida, foi uma luta para mim ir lá buscar essa pedra de Jacó. Eu fui lá buscar lá no pastor Mota, a minha, da minha família lá. Foi uma luta para mim ir. Aí, finalmente, eu consegui ir, peguei a pedra de Jacó e fiz o meu voto. Pelo menos na minha vida, está mudando muita coisa. Coisa que estava parada há muito tempo, está funcionando depois que eu fiz esse voto. Você está entendendo? Porque isso é uma coisa séria de Deus. Voto com Deus é uma coisa muito séria. Você está entendendo? O propósito que eu fiz com Deus. Então, o que acontece? Primeiramente, a gente tem que fazer tudo na maneira que Deus está ensinando. Para poder dar certo. Às vezes a gente não quer fazer do jeito de Deus, a gente quer fazer da nossa maneira. Mas Deus está usando lá o pastor e a pastora porque Ele quer te abençoar. Gente, uma coisa que a gente tem que parar para pensar. A gente só perde batalha porque a gente faz o contrário do que Deus está falando, não é por causa de Deus. Deus não chamou ninguém para sofrer, Deus não chamou ninguém para ser destruído, Deus não chamou ninguém para isso. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é aquele que liberta, Deus é aquele que cura, Deus é aquele que te prospera, Deus é aquele que te levanta quando você está caído. Só que você tem que entender Deus. Por quê? Porque muitas das vezes nós queremos ser abençoados, nós queremos ser prósperos, nós queremos ter saúde, mas não queremos obedecer. Aí não dá. Não dá. Com Deus tem dois segredos que não é mais segredo: obediência e crer. Se eu não obedeço ou não creio, isso atrapalha Deus de agir na minha vida. Ou uma das duas. O Abraão, Deus tinha feito uma promessa a Abraão, que ele ia ser pai das nações. E o Abraão, o tempo foi passando, cadê que a promessa não se cumpria de jeito nenhum? E o Abraão, já meio agoniado, o que ele fez? Ele foi lá cobrar de Deus, esse filho não vai chegar nunca, não. E Deus virou para Abraão e falou: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Assim, não tem nada que eu não consiga fazer. Porque às vezes você pensa que, mas essa parte aqui da minha vida, Deus não pode dar jeito. Irmão, nós estamos lidando com Deus, Criador aí de todo o universo. Deus, Ele é poderoso, Ele tem todo o poder. Você está entendendo? Deus pode fazer todas as coisas. E Deus apareceu para ele e falou: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu posso fazer qualquer coisa, mas anda
na minha presença e ser perfeito. Pastor, o que é andar na presença de Deus? É você andar dentro da palavra. Aquilo que Deus está te ensinando ali no altar, não é só para você ficar sabendo, aquilo é para você botar em prática. Você está entendendo? Você vai para uma escola, a professora vai ensinar você a ler e escrever para quê? Para você só saber e pronto? Não, você vai lá fora, você vai pegar o ônibus, lá do Iguaçu, você vai botar em prática o que você aprendeu ou não. Vai chegar no mercado, açúcar, e esse aqui minha mãe mandou comprar. Agora não, já pensou? Lê aqui para mim, mas você não foi para a escola, você não aprendeu a ler e escrever, você está pedindo os outros para ler. Você não está botando em prática o que você aprendeu. Entendeu? Então você vai para aprender, para colocar aquilo ali, vai servir para você pro resto da vida. Quando você viver, você vai escrever uma carta para mim. Entendeu? A mesma coisa é a palavra de Deus. A gente não vai para ele só, estou sabendo que Jesus mandou eu perdoar o fulano, amar o inimigo. Não, você realmente tem que botar isso em prática. Você entendeu? Aí Deus falou para ele: Abraão, anda na minha presença, me obedece e ser perfeito. Pastor, não existe ninguém na face da terra perfeito. A Bíblia não falou que não existe ninguém perfeito, falou que não existe um justo sequer, mas perfeito não falou que não existe. O Ezequias falou isso para Deus: Deus, nem eu te peço que andei diante de ti com o coração perfeito. Mas como assim, pastor? O que é ser perfeito diante de Deus? A perfeição diante de Deus é quando você nunca duvida dele. É uma confiança que você tem inabalável. Ontem eu estava conversando, foi até com a Natasha, lá na tarde, à noite lá. Não estava orando, ela veio falar comigo. Eu estava explicando a ela, falei: Natasha, a fé, ela não deixa você enxergar derrota. Quando você tem fé, você não enxerga assim, que um problema maior do que Deus. Você não enxerga desse jeito. O Davi, ele não enxergava Golias como os outros enxergavam. Vai estraçalhar todo mundo, o tamanho desse gigante. E o capacete do Golias devia pesar mais ou menos 50 quilos, porque o Golias, ele não era um homem grande, ele era um gigante. Só ele sozinho já tinha destruído vários exércitos. Ele sozinho. Aí o bicho sai pisando no soldado igual uma formiga. Entendeu? Só que o exército de Israel, um gigante Golias, mas Davi não enxergava ele desse jeito. Embora o Davi fosse pequenininho, mas por que o Davi não enxergava ele assim? O Davi era cheio de fé. Davi, quem é esse circunciso que está afrontando o exército de Deus? Ele está pensando que ele é quem? Você vem a mim com lanças e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ainda hoje, eu vou dar sua cabeça. Hoje, sei lá como falou, sei lá comigo. Então, pinhazinha desse tamanho, vai ver que os outros até riam. Caraca, o gigante vai estraçalhar ele. Mas ele não via o gigante como um gigante, porque ele via um Deus que guardava ele muito maior do que aquele gigante. Ele sabia que quem estava com ele era muito maior do que aquilo. Então, um coração perfeito é quando você confia assim em Deus. Você sabe que Deus não vai falhar, você sabe que Deus é sério no que ele promete. Ele fez essa promessa a Abraão, não estava acontecendo, mas o problema não estava em Deus, estava no Abraão. Ou anda na minha presença e ser perfeito, ou ele estava crendo e não estava obedecendo alguma coisa da palavra, ou ele estava obedecendo a palavra direitinho e não estava crendo, ou ele não estava nem obedecendo nem crendo. Alguma coisa estava acontecendo com Abraão, mas não era com Deus. E Deus falou assim: anda na minha presença e ser perfeito, aí sim eu porei
eu farei, né, o que eu te prometi, porém meu conserto entre ti e mim. Aí eu vou poder cumprir na sua vida o que eu te prometi. Assim também é na nossa vida. Deus, ele fez promessas aqui na Bíblia que não pode falhar, porque ele é Deus. A Bíblia diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus, que não pode mentir, Deus não mente. Se Deus prometeu aqui na palavra dele aqui, ó, por exemplo, pelas feridas de Jesus já foste sarado. Jesus já levou a nossa vida. Pastor, mas eu só vivo doente. Você não está crendo. Você não está conseguindo crer nessa palavra de todo o seu coração, senão você não ia sentir nada. Pastor, como é que a senhora pode garantir isso? Eu creio nessa palavra, eu não vivo doente. E às vezes que eu, quando tenta me atacar com uma doença, eu vou lá, repreendo o nome de Jesus, eu fico firme no que Jesus falou, não sou. E outras pessoas que vivem assim pela fé, a pessoa não tem nada. Que ela toma posse do que Jesus falou, mas se tiver uma dúvida no seu coração, ele fica. Ou um pecado. Porque vocês já viram Lucas 13? Eu já preguei sobre Lucas 13:10. Lembra? Quer ver? Deixa aqui rapidinho, vamos lá no livro de Lucas 13. Gente, a gente estamos aqui para aprender com Jesus. Nós não temos assim, aquela igreja, entendeu? Aquele conforto todo, né? Aquela qualidade de som, até os instrumentos nós estamos orando aí para Deus mandar. Mas palavra nós temos. Só não aprende, igual a irmãzinha falou no pastor Mota, aqui só não aprende quem não quer. Porque palavra tem. Glória a Deus. Lá no livro de Lucas 13, acharam aí? Lucas 13, versículo 10. Sim ou não? Olha o que está escrito aí. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. Jesus, né? Ensinava na igreja, sinagoga, igreja de judeu. E eis que estava ali uma mulher que tinha o que, pessoal? Ela não tinha uma enfermidade. Ela falou assim, ela tinha uma enfermidade. Ela tinha um espírito. E espírito é uma coisa viva. Um espírito de enfermidade. E já havia 18 anos que andava curvado e não podia de modo nenhum se endireitar. E vindo a mulher, 18 anos que ela andava assim, não é? 18 anos doente que essa mulher estava. E vindo a Jesus, chamou assim e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse-lhe: dize à multidão, 6 dias há em que eu isto trabalhar. Neste, pois, vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócrita, no dia de sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi e o seu jumento, e não leva a beber água? Agora preste atenção que Jesus falou que aquela mulher tinha o quê? 18 anos. Um espírito de enfermidade. Agora preste atenção no 16, ó. E não convinha eu soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha ela presa. Presa em quê, pessoal? Agora eu vou te falar uma coisa. Quem era a doença dessa mulher? Satanás. Por onde que ele entrou? Ele estava 18 anos na vida dela.
Por onde, o que estava mantendo ele ali? É algum pecado essa mulher tinha. O diabo, ele não entra na sua vida, ou na minha vida, se não tiver uma brecha, pessoal. Você está entendendo? Ela estava 18 anos presa na mão do demônio, mas alguma coisa essa mulher fez. Às vezes ela carregava um ódio a 18 anos. Às vezes era uma pessoa que ela não perdoou 18 anos. Às vezes ela pecou contra o ungido de Deus, que isso é um problema muito sério. Tem pessoa que peca contra o pastor e não se arrepende. Alguma coisa ela fazia que estava mantendo esse espírito na vida dela. Você está entendendo? Deus, Ele é justo. Ele nunca vai deixar um espírito ficar na sua vida se você está em santidade com Deus, se você está sem pecado. Entendeu? Jesus expulsou isso aqui porque Jesus tem poder para perdoar pecado. Então Jesus perdoou aquela mulher e mandou o demônio embora. Agora tinha alguma coisa errada na vida dela. Alguma brecha, alguma coisa. Que o diabo entrou através de um pecado, botou uma doença nela e estava mantendo aquela doença na vida dela. Você está entendendo? Você tem que ver por onde que ele entra. Ah, pastor, às vezes eu sou muito brigão, eu sou muito brigona. Eu não tenho uma coisa que todo mundo pensa que isso é normal. Eu não tenho muito compromisso com Deus. Eu não vou no culto direito. Eu não tomo uma santa ceia. Irmão, você está muito fora da palavra. Você está entendendo? Jesus, você tem que ter um pacto, uma aliança com Ele, não é com a igreja não. Esquece a igreja, pastor. Você tem que ter um compromisso com Ele. Vamos supor assim, eu sou uma pastora daqui, não sou? Irmão, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tomo a minha santa ceia. Aqui não é só não, eu tomo lá na sede. O pastor falou, Fabiana, você vai tomar a santa ceia aí, mas vai vir servir aí, mas você vai vir com a sua família tomar a santa ceia aqui à noite. Você congrega aqui. O domingo de santa ceia, eu servi aqui, estava lá, foi uma luta para chegar lá, tá? Chovendo, ventando, vindo alerta toda hora, não vai não, porque vai vir tempestade. Eu falei, querido, Jesus já me guardar da tempestade, eu estou indo tomar santa ceia, não estou indo para a boate, estou indo para o bairro, estou indo para a igreja. Fui com as minhas filhas, eles na hora que estava chovendo, não deu uma paradinha, esperei um pouquinho, depois fui embora, porque você tem hora que dá para você ir, mas tem hora que vai dirigir chovendo muito, a sua visão um pouco, né? Cheguei lá, o carro não tem aquele desembaçador, né? Eu e Natasha, nós ficamos parados, limpava tudo e ia embora. Você está entendendo? Então, o que acontece? Fui tomar minha santa ceia. Chegou lá, eu tomei a santa ceia, bebi lá a água, o pastor está fazendo a campanha da água, aquela água lá do Sansão, né? Bebi a minha água. Então, eu sou uma pessoa que eu não sou melhor do que todo mundo, mas preste atenção, eu tenho um pastor fixo, eu não tenho um montão de pastor, eu tenho um pastor. Porque você escuta aqui, escuta lá, você não... Um diz que Jesus já levou suas doenças, o outro diz que a doença não foi feita para dar um posto, o outro diz que a doença é uma permissão de Deus. Você não sabe mais no que você crê. Você está entendendo? Está um milkshake de evangelho dentro de você. Tem hora que você acredita numa coisa, tem hora que você não sabe mais em que acreditar. Então, não foi ali que Jesus usou o meu pastor para me libertar. Deus usou esse evangelho através dele para me libertar das drogas, da bebida, do cigarro, da mentira, de outras coisas mais. Fui batizada com o Espírito Santo, não foi ali? Não foi ali que Deus usou ele para libertar a minha família? Eu estou lá. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias haveria pessoas que iam ter comichão nos ouvidos. A pessoa não consegue parar num lugar só. Gente, se eu fui abençoada ali, é ali que Deus fala comigo, é ali que eu venci tanta coisa, é ali que eu fui liberta de tanta coisa, é ali que eu vou ficar. Eu estou lá, gente, quando eu saí do mundo, preste bem atenção, quando Jesus me tirou do mundo, eu estou no mesmo ministério até hoje.
Até hoje. Desde quando Jesus me resgatou lá no mundo das drogas, da bebida. Saí um tempinho, fui para outro ministério, no comecinho. Aí fui, tal, me empolguei, porque lá no outro ministério, eu achava lá no Pastor Mota, tudo calminho. Não tinha instrumento durante a semana. Aí lá no outro ministério tinha louvor direto, era festa quase a semana toda. E vamos para não sei o quê, e evento de não sei o quê. E lá a gente ficava o tempo todo ocupado. Vamos para a cozinha, corta abacaxi, corta melancia, vamos de grupo de evangelismo. E aí eu comecei a me empolgar com aquilo ali. Eu falei, caraca, que é legal. Eu fui para lá. Só que começou a estar um tempo que se você ficar aí uma semana tomando um cafezinho da manhã, comendo um lanchinho na hora do almoço, aí no outro dia tu come uma coxinha na hora do almoço, daqui a pouco você vai começar a se sentir fraco. Porque lanchinho não vai te sustentar. O que sustenta você é arroz, feijão, a mistura. Você está entendendo? Você já experimentou ficar uma semana fazendo lanchinho e substituir a sua refeição? Quem já fez isso? É a mesma coisa? Não é. Então lá tinha passeio, tinha isso, tinha aquilo, uma palavra. Não tinha. Aí eu ia ouvindo aqueles pinguinhos daqui e dali, aqueles versículos. Vai lá e medita nesse versículo. Eu entrava vazio, saía vazio. Daqui a pouco começando a ficar triste, começando a murchar, porque eu estava acostumada com palavras, eu vim lá do Pastor Mota. Lá eu tinha os caderninhos assim anotados. Tinha dia que meu pastor pregava tanto livro da Bíblia e o caderninho saia cheio de tanta palavra que eu ouvi. Então eu fui para lá e comecei a padecer fome, igual o filho pródigo, espiritualmente falando assim. Não estou falando mal da igreja, o pessoal era tudo muito agradável, entendeu? Era um casal de pastor muito simpático. Eu gostava, ainda gosto muito deles, eles falam para a gente até hoje, tudo, só que palavra mesmo, igual lá no Pastor Mota, não tinha. Fui começando a ficar vazia. Aí sabe o que eu fazia? Estava morrendo de fome espiritual. Eu ia lá, mas ouvia o pastor pela rádio. Eu ia lá, mas de vez em quando eu ia lá no Pastor Mota. Quando eu estava sufocada, que eu estava precisando ouvir uma palavra, eu ia lá no Pastor Mota. Aí daqui a pouco foi indo, vou voltar para lá. Não está dando. As coisas que estavam dando certo para mim, meu marido estava quase sendo liberto, eu já tinha sido liberta, as coisas que estavam dando certo, eu saí lá do Pastor Mota, fui para essa igreja, começou a dar tudo errado. Já viu caranguejo? Era muito legal, o pessoal era agradável, mas minha vida, também não vou sacrificar minha vida, minha família, porque o pessoal era legal. Eu falei, não. Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, vou morrer espiritualmente falando, sacrificar a minha família só porque o pessoal é legal. Não, eu vou voltar. Aí eu tomei uma decisão, orei a Deus, orei. Aí cheguei lá no Pastor Mota, pastor, o senhor me aceita aqui de volta? Aí o pastor falou, minha filha, eu nunca mandei você sair daqui, você foi seguido, tá? Fica à vontade. Aí cheguei lá no casal de pastor, falei com ele, obrigada por tudo, vocês terem me recebido aí, porque eu não saí também de qualquer maneira, não, irmão. Tem gente que faz negócio de qualquer maneira, some, não dá nenhuma satisfação, não. Chamei eles dois, olha, obrigado por vocês terem me recebido aqui, pelo carinho e tudo, mas eu estou voltando lá para a igreja onde eu estava, onde eu fui batizado. Que pena, tem certeza e tal? Tem, já estou acostumada lá mesmo, entendeu? Tentei ficar aqui, mas estou acostumada já com os irmãos, o pastor foi lá quando eu me converti, vou voltar para lá. E aí voltei, e até hoje eu estou no mesmo ministério que eu me converti quando eu vim do mundo. E pouquinho mais, já vai fazer 14 anos que eu estou lá. Tem pessoas que em um ano já passam 4, 5, 10 igrejas. Quer dizer, a pessoa está o milkshake do Evangelho. Você está entendendo? Eu estou no mesmo ensinamento que aquele que me libertou lá do mundo, mesmo. E eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho um pastor, que é o meu mesmo pastor que foi usado para me libertar da bebida, drogas, cigarro. Eu tenho meu pastor, eu congrego, vou lá, como minha Santa Ceia, eu dizimo,
lá, fazem quase 14 anos já. Você está entendendo? Eu devolvo a Deus o que é de Deus lá. E eu tenho um compromisso sério com Deus, mas através desse ministério. Então eu não fico assim, sabe, uma hora eu como num lugar, outra hora, e eu não fico aqui, escuta o pastor, irmão, você está se afundando. Eu preguei o Apocalipse outro dia, expliquei aqui sobre os falsos profetas. Nem todo mundo que prega Jesus é verdade, não. Tem gente que fala muito bonito, que a própria Bíblia está falando isso, né? Ele vai vir, se possível for, vai enganar até os escolhidos de Deus, que ele vai vir com toda a astúcia de Satanás, entendeu? Satanás sabe como convencer. Tu está pensando que Satanás vai falar de qualquer maneira? Não, vai falar bonito, poderoso, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Mas cuidado com isso, porque ele convenceu a Eva. Como é que ele convenceu a Eva? Foi com ignorância, não, foi conversando, aquela conversinha doce, não foi assim que Deus disse, né? Convenceu a primeira fruta. Você está entendendo? Você tem que ter cuidado com essa. Não é que é só aqui que prega verdade, não. Gente, tem muitos homens e mulheres de Deus aí no mundo fazendo a obra de Deus, mas não é todo lugar. E às vezes a pessoa tem aquele carinho com Deus, aquela vontade de fazer a obra de Deus, mas eles não têm dom para pregar. Aí vai lá, tenta fazer o melhor, mas se o Espírito Santo não usar, não vai sair nada. Porque isso não é uma sabedoria humana. Pregar não é uma sabedoria humana. Tem gente, mas se eu fizer tantos cursos, estudar mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que, irmão, pregação nunca foi sabedoria humana. Isso é um dom do Espírito Santo, que ele usa aqueles que são chamados para pregar. O Pedro e o João, eles eram analfabetos, iletrados. Pastor, onde está isso? No livro de Atos dos Apóstolos. Está lá escrito bem claro, que o pessoal, quando ouviu eles pregar, os pessoal lá da sinagoga, aqueles mestres da lei, aquele pessoal, eles ficaram assim de boca aberta. Como que eles falavam tão bem se eles eram analfabetos? Aí um perguntou para o outro, vem cá, mas esses pessoal não tem, mais ou menos assim, não tem estudo, como é que eles estão falando tão bem assim? Aí os outros falaram, tem com Jesus. Entendeu? Ele não tinha estudo, como é que eles falam? Uma pregação do Pedro, a primeira pregação dele, converteu quase 3.000 pessoas. Por que isso? Isso não é humano, isso é um dom de Deus. Se a pessoa não tiver o Espírito Santo de Deus e esse dom para pregar, você está ouvindo palavras lindas e vazias. Tanto é que você sente que ela não tem peso. Não tem peso, ela não mexe com você. Ela só, a pessoa se emociona. Tem gente que confunde emoção com presença do Espírito Santo. Tudo, mas a pessoa não é isso, não é presença do Espírito Santo, isso é uma emoção. Está entendendo? Eu fui lá naquela igreja, mas eu senti tanta presença do Espírito Santo. Irmão, presta bem atenção. Você, quando é uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, você não precisa ir na igreja, só ir na igreja para você sentir a presença de Deus. Você anda com Ele, vive com Ele, dorme com Ele, acorda com Ele, anda com Ele. Você está entendendo? Não é só na igreja que você sente a presença de Jesus. Entendeu? E Jesus, o Espírito Santo de Deus, é como está lá no livro de Pentecostes. O pessoal magnificava Deus e falava em outras línguas. É isso que é o Espírito Santo. Não é eu sair daqui rodando, derrubando essas cadeiras todas. O Espírito Santo é Deus que vai derruba eu no chão, bate com a cabeça. Isso não é o Espírito Santo. Deus não é Deus de confusão. Você está entendendo? Quando o povo foi batizado lá em Pentecostes, você não viu nenhum deles fazendo isso. A Bíblia diz que eles foram batizados, não foram? O que eles faziam? Falavam outras línguas e magnificavam o Senhor. Você entendeu? E o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O apóstolo Paulo falou isso. Pastor, o que é isso? Uma pessoa batizada com o Espírito Santo,
ela tem o domínio se ela quer falar ou ela quer parar. Ela não fica uma pessoa desgovernada, não. Você vê por aí, a pessoa perdeu até a noção, caiu, rodou, quebrou tudo. Não. A pessoa tem, eu, por exemplo, se eu quiser falar em língua agora, eu vou falar em língua. Se eu quiser parar, eu vou parar. Eu tenho domínio sobre isso. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Você está entendendo? Eu começo a hora que eu quero e eu paro a hora que eu quero. Eu tenho domínio sobre isso. Entendeu? Sim ou não? Aí tem pessoa que confunde. Gente, hoje as pessoas estão confundindo muito o evangelho. É a mesma coisa que aquela pessoa que pensa, se cheguei lá, o pastor falou em língua o culto todo. Meu Deus, que culto abençoado. Mas o que o apóstolo Paulo falou? Ele falou o seguinte, que o falar em língua edifica só nós mesmos. Ele falou que mais vale para a igreja o maior dom de profecia do que o dom de língua. Porque o dom de língua eu vou edificar eu. Se eu começar a falar em língua, o que eu estou edificando? Eu estou me revertendo no poder de Deus, estou me edificando a mim mesmo, não a você. Porque se eu ficar o culto todinho falando em língua, você não vai entender nada do que eu estou falando. Aleluia, glória a Deus, saiu daqui. Mas o que isso vai resolver o seu problema? Se você não entendeu nada do que eu falei. Está entendendo? Agora, se eu pregar, o Espírito Santo me usar para pregar, Deus vai liberar uma palavra para você, que você vai meditar, vou botar essa palavra em prática. Agora essa campanha de Jacó, né, que eu vou explicar. Eu vou explicar a campanha de Jacó em língua, você vai entender alguma coisa? Chegar lá, o que eu faço com essa pedra mesmo? Você está entendendo? Então não é. Então tem gente que confunde as coisas. O culto foi abençoado, por quê? Porque o pastor falou em língua o tempo todo, mas o que isso resolveu a sua vida? Você entendeu alguma coisa que ele falou? A fé vem pelo quê? E ouviu o quê? Mas eu não falei a palavra de Deus, eu falei só em língua. O que adiantou isso para você? Você está entendendo? O apóstolo Paulo, gente, ele tinha os 9 dons do Espírito Santo, ele era muito sábio. Por isso que ele falou, eu prefiro falar, vamos supor assim um exemplo, 3 palavras pregando, do que, mais ou menos um exemplo. Ele não falou essa quantidade, porque a quantidade eu não sei, eu estou dando um exemplo. Eu prefiro falar umas 3 palavras pregando do que umas 10 palavras em língua, porque se eu falar em língua vai edificar a mim, não a você. Então eu falar em língua, eu posso falar em casa. Se eu estiver orando particular, eu falo em língua, está edificando a mim mesmo. Entendeu? Agora eu ficar aqui, não te ajudar em nada. Você vai olhar, poxa, pastor cheio de Espírito Santo, mas você também tem que ser, não sou eu não. E para você ser, tem que ter a palavra. Entendeu? Funciona desse jeito. Então a gente tem que vigiar isso. Às vezes, essa mulher, ela tinha um espírito de enfermidade. Mas aquela enfermidade, aquele espírito, né? Que ele está falando aqui, vamos lá, 16. E não convinha eu soltar desta prisão no dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás não tinha ela presa. A doença dela era um espírito, era Satanás que não tinha aquela doença no corpo dela. Mas por que e através de quê? Que o demônio ele não entra na vida de uma pessoa se ele não tiver uma brecha. Por que esse espírito entrou e já estava 18 anos na vida dela? Alguma coisa ela fazia. Tem gente que tem alguém atravessado na garganta que há muitos anos que a pessoa não perdoa. A pessoa tem aquele ódio, carrega aquela mágoa. A pessoa ainda não limpou o coração. A Bíblia diz que bem-aventurado os limpos de coração. Quer ver outra coisa? Aqui, gente, preste bem atenção. Tudo que eu prego aqui, eu vou lá na Bíblia e te mostro. Porque se você achar que o que eu estou falando não é verdade, a Bíblia é. Não tem para onde correr. Outro dia a menina veio me pedir um conselho e eu falei para ela, irmã, eu não posso te dar um conselho da minha cabeça, e que eu acho que eu penso. Eu posso te dar um conselho da Bíblia. Porque eu sou uma ministra do Evangelho de Cristo. Eu fui chamada para ensinar a palavra de Deus. Eu não posso falar o que eu acho que eu penso. Eu só posso te ensinar pela palavra. Porque às vezes tem gente que não gosta. Não gosta. Quando a pessoa está no erro, ela não gosta de ser corrigida.
Vamos supor assim um exemplo, a pessoa está vivendo lá em adultério. Tu lembra do João Batista? Que ele foi repreender lá foi Herodes, né, que estava vivendo em adultério. E o que aconteceu com ele? Eles não gostaram, porque eles queriam mesmo. Assim é hoje em dia, quando você prega que a pessoa tem que se consertar, alguns têm o coração quebrantado. Poxa, é verdade, se eu não me consertar também, então quando eu vou viver assim, o que vai ser de mim? A pessoa entende como Pedro, né? Para onde iremos nós, Pai? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna, se eu não me consertar com o Senhor, o que vai ser da minha vida? Porque às vezes Deus vai dando chance, a pessoa não se conserta, uma hora dá ruim. Aí a pessoa acerta enquanto é tempo, mas tem outros que não acertam. Você está entendendo? Mas tem outros que não gostam, quando a gente, para pastor, prega sobre consertar, mas eu também não posso mudar a Bíblia, nem pregar diferente para agradar uma pessoa. Poxa, é muito meu amigo, vou fingir que está tudo bem, no dia do juízo eu vou ter que responder porque que eu ensinei errado. Entendeu? Não funciona desse jeito não. Eu já perdi muita amizade por causa disso. Por quê? Porque eu não me meto na vida de ninguém. Eu só prego e oro. Mas se você vier me perguntar, pastor, isso aqui é errado, isso aqui é certo, eu vou ter que te responder de acordo com a palavra, se gostando ou não. Então já teve muitas pessoas que ficou chateado comigo, lá com o pastor Modo, mas quem estava errado era eles. A palavra nunca vai estar errada. Se eu estou ensinando a palavra nunca vai estar errada. Deus nunca está errado, gente. É sempre a gente que tem que se consertar. Ele já está consertado. Jesus, nunca vou falar que Jesus tem um erro, tem um defeito. Eu acho que ele está errado. Ele não está errado. Tem alguma coisa errada, é nós. Entendeu? Então lá no livro de, deixa eu ver, Lucas, acho que não é não. Você viu ali, alguma coisa tinha de errado na vida daquela mulher, que aquele espírito de enfermidade não saía da vida dela. Alguma coisa tinha no coração dela, ou ela fazia, ou tinha uma mágoa, ela carregava uma raiva, alguma coisa ela fazia que acontecia isso, eu desejava mal a alguém, não sei. Porque isso também é um pecado. Você ficar amaldiçoando os outros, desejando mal para os outros, o troço volta para você. É dando e se recebe. Então, eu acho que é em Lucas mesmo. Lucas ou Maria? É Lucas mesmo, pessoal. Vamos lá. Lucas 5,17. Acharam aí? Lucas capítulo 5, versículo 17. Deus abençoe aí todo o pessoal da live aí. Oi, mãe, bom dia, paz do Senhor. Está dando bom dia para os irmãos aí. Amém, mãe, também te amo. A Mauriceia, Deus abençoe, minha amada, bom dia. A paz do Senhor, eu João Vitor. João, Deus abençoe, João. Paz. Aí, pelo menos eu sei que você está bem, está vivo. Porque ontem eu falei que você me mandar mensagem quando chegar, você esqueceu, né? Para avisar que estava tudo bem. Ele esqueceu, mas você está ali porque está vivo. Glória a Deus. E glória a Deus. Não é nada, às vezes eu também esqueço, a pessoa me pede para avisar, me avisa quando chegar lá, às vezes eu distraído, eu esqueço. Então, lá no Lucas 5, versículo 17, acharam? Ele está dizendo assim, ó, a cura de um paralítico, não é isso? O cara do quê? Paralítico, não, ele estava com uma doença lá que ele não deixava ele andar. As pernas dele eram uma paralisia que ele estava nas pernas, que ele não conseguia andar. Isso é o que, pessoal? Uma paralisia lá que está, uma enfermidade, não é?
Agora preste bem atenção. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estava ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias de Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com eles para curar, não é isso? E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, não é isso? E não achando por onde pudesse levar, por causa da multidão, subiram por onde? Pelo telhado. E por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Sim ou não, pessoal? E vendo-lhe a fé, preste bem atenção nesse versículo aqui, ele chegou onde eu queria. E vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: homem, os seus pecados são perdoados. Preste bem atenção, Jesus não falou para ele: ó, você está curado, não. Os seus pecados lhes são perdoados. Aí vamos mais um pouquinho, ó. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse: que arrazoai em vosso coração? Como é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta e anda? Ora, para que saibais que o homem tem poder de perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante de todos, tomou a cama que estava deitado e foi para a sua casa, glorificando a Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. O que Jesus falou para ele, pessoal? Qual era o problema da paralisia dele, a doença dele? Não é toda doença que é pecado, não. Às vezes o demônio tenta atacar a sua saúde para ver se você vai aceitar aquilo ali. Você repreende, se você está certinho com Deus, você vai repreender, aquele mal vai sair. Mas se você tiver algum pecado, ele não sai. Porque ele encontrou uma brecha. Você está entendendo? Aquela mulher lá, Jesus falou lá, Satanás não tinha aquela doença dele. Esse aqui, Jesus falou, você está perdoado. E o homem andou. Por quê? Porque isso aqui era a mesma coisa que estava naquela mulher, de um espírito mantendo essa paralisia dele aqui por causa de algum pecado dele. Deixa eu mostrar um negócio a vocês aqui. Lá no livro de João 5, vocês entenderam? Não é toda doença, não, mas tem alguns casos que aquilo, se você tiver um pecado, que vai manter aquilo ali na sua vida. Por isso que aí o pastor ora, trouxe sono, daqui a pouco volta de novo, trouxe sono, daqui a pouco volta. Mas o que está acontecendo? Você tem que ver. Se você, e às vezes a gente pensa assim que pecado, eu não bebo, não fumo, não sei, mas não é isso não, gente. Pecado para Deus não existe um pecadão nem um pecadinho. Pecado é pecado. Às vezes é uma coisinha pequena, mas que Deus é pecado. Você está entendendo? O não perdoar é um pecado. Se odiar alguém é um pecado, porque o ódio é de Deus. O ódio não é. Eu já tive 2 pessoas aqui na igreja que morreu com ódio. Morreu de ódio mesmo. Uma foi a Isis e a outra foi a Lucinha. Entendeu? Tudo isso. Então, lá no João 5, vamos lá, vamos voltar lá.
João 5, acharam aí? Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpedres. Neste jazia grande multidão, presta atenção nisso aqui, grande multidão de quê, pessoal? De enfermos, cegos, coxos, paralíticos, não é isso? Esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo, e ao tanque agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivera. E estava ali um homem que havia quantos anos, pessoal? 38 anos, que se achava enfermo. Muitos anos, não é? 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado há muito tempo, não é isso? Disse: queres ficar são? Se você quer ficar curado? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homens algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. 38 anos. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, é sábado, não é lícito levar a sua cama. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. É isso? Perguntou-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? O que fora curado não sabia quem era, porque Jesus já havia se retirado em razão daquele lugar de grande multidão. Gente, preste bem atenção, o homem não foi curado? Se você não aprender do jeito que Jesus está te ensinando aqui, irmão, aí só se Jesus vier aqui na terra e conversar com você. Preste atenção. Presta atenção nesse versículo 14, que a gente vai ler agora. Vamos lá. Versículo 14, no finalzinho. E depois, Jesus encontrou no templo, não é isso? Jesus encontrou com ele no templo e disse: eis que já está são, já está curado, né? Não peques mais. Não é isso que ele falou? Não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender? Aquela doença dele de 38 anos tinha a ver com o quê? Pecado. Jesus falou: você já está curado, mas não peca mais. Você pode vir, a pessoa, né? Pode vir aqui para a igreja enfermo. Ah, pai, o senhor ora por mim e me cura. Não é que você não está sendo curado, você foi curado. Porque o poder de Jesus não pode falhar. Mas se tiver um pecado mantendo aquela doença na sua vida, você sair daqui e continuar com aquele pecado, você foi curado, mas a doença não vai, porque é um espírito. Aquilo vai mudar.
Ele falou, não peques mais, senão vai te suceder uma coisa pior. Tipo assim, aquilo vai voltar. Você já está curado, mas se você pecar de novo, o negócio vai voltar pior. Foi isso que Jesus quis dizer para ele. Ou seja, se conserta. Estão entendendo a palavra de Deus? Porque não adianta o pastor expulsar o troço, a pessoa continuar vivendo mesmo, não adianta. Aquele espírito vai voltar. Até uma hora acontecer, que nem Jesus falou, uma coisa pior. Entendeu? O diabo, ele tenta mesmo atacar a sua saúde, mas se você tiver ali santidade com Deus ali, você vai amarrar, vai mandar embora, que não fica, de jeito nenhum. Mas se você tiver um pecado, uma brecha, é um lugar, são espaços em que você está dando, aí ele fica, porque a doença é um espírito. Ele achou uma brecha. E esse aqui estava 38 anos, quase 40 anos, sofrendo. Vai ver que é um pecado que ele carregava esse tempo todo. Ele carregava o pecado esse tempo todo, porque Jesus falou, você já está bom, mas não peca mais não, vigia. Você já quase morreu, se você continuar pecando. Então o pecado, a gente está vendo como é que o pecado é bonzinho nada. Esses 3 casos aqui você viu que era pecado. Um cara estava paralítico. Os 2, né? Esse aqui também estava paralítico. E a mulher lá, ela andava curvada, não conseguia se endireitar. Vamos trazer isso um pouquinho para o mundo espiritual. Às vezes a pessoa não está paralítico físico, mas está paralítico espiritual, a pessoa não anda. A paralisia nas pernas atrapalha a pessoa de quê? Tem pessoas que não têm uma paralisia física, mas a vida da pessoa está parada. Pastor, nada anda. Deus que me perdoe, eu oro, minha vida sempre é meio 2001, 2002, já estamos em 2026, até minha casa é a mesma coisa. Quadro que estava lá em 1900 está no mesmo lugar lá, que eu não tenho nem coragem de tirar aquele quadro ali. A vida da pessoa não anda. A mulher lá que andava curvada não podia se endireitar, as coisas não se endireitam. Mas às vezes a gente tem que ver, isso é uma coisa que a gente tem que analisar. Espera aí, você tem que comparar a sua vida com a palavra para ver se você está vivendo de acordo com a palavra. O que Deus está falando para mim fazer que eu não estou fazendo? Eu vou passar a fazer. O que Deus já falou que é para mim não fazer, mas eu estou fazendo? Eu tenho que parar com isso, é uma análise que você tem que fazer. E sozinho você não consegue, você tem que pedir força a Deus. Entendeu? Para se livrar de vez. É desse jeito. Eu já orei com muitas pessoas, muitas, que foram curadas mesmo. Nunca mais aquilo voltou. Mas eu também já orei com pessoas que veio aqui, pedi oração, orei. Tinha uma pessoa que veio aqui, ele estava muito mal mesmo. Aí eu orei por ele estava desviado. Eu orei. Aí estava com espírito de enfermidade, coisa horrível. Eu orei, eu falei, olha, em nome de Jesus, esse mal vai sair da sua vida, porque Jesus já te deu saúde, mas volta para a presença de Deus. Volta enquanto é tempo e tal. Não é bom a pessoa ficar afastada. Pastor, vou ouvir. A pessoa ficou boazinha. Estou falando diante de Deus, ele estava com um problema sério na perna, a perna da pessoa ficou boazinha. Aí, não, agora eu vou vir, que não sei o que, sabe o que aconteceu? A perna foi restaurada, e aí a pessoa passava aqui na frente da igreja, cheia de bolsa, cheia de coisa, não vinha para a igreja mais. Sumiu. O que aconteceu? O troço voltou pior. Aí orando, não, dessa vez eu venho. Daqui a pouco o troço ia, o troço voltava. A gente orava, vinha para a presença de Deus, o troço ia. Saía da presença de Deus, o troço voltava. Até que uma hora o troço voltou e morreu. Está
entendendo? Porque às vezes, pessoal, preste atenção, eu não sou uma defensora do inimigo. Eu prego a palavra de Deus, não sou uma defensora do inimigo. Mas tem muitas coisas que o problema não é o diabo, somos nós. Quando nós sabemos o que é certo e fazemos o errado, somos nós. O demônio, ele não pode fazer você errar, você sabia disso? Pode sim, pode não. Ele vai tentar você. Ele pode tentar induzir você a errar. Mas você tem uma coisa que Deus deu para a gente chamada livre-arbítrio. Nem Jesus pode forçar você a fazer a vontade dele, e nem o diabo pode forçar você a fazer a dele. O demônio vai tentar fazer você fazer a vontade dele. Jesus vai usar os pastores para te ensinar o certo e tentar te convencer a fazer a vontade dele. Ele disse: eis que põe diante de ti a morte e a vida. Escolha, pois, a vida, porque morrereis, ao caso de Israel. Ele falou: eis que põe diante de ti a morte e a vida, mas é para quem escolher? Você está entendendo? É para você escolher. Então, bem ou mal, se eu obedeço ou não, isso é uma escolha minha. Só que e se eu sei que para o meu bem, que é para o meu bem que Deus está me ensinando, eu vou obedecer a Deus, é uma escolha minha. Porque o ladrão só veio para roubar, matar e destruir, eu vou obedecer ele. Você está entendendo? Então nós temos um livre-arbítrio. O inimigo, ele não pode forçar você a fazer a vontade dele. Ele vai trabalhar na sua mente, tentar tirar do teu coração tudo que Deus te ensinou. Não, também não é bem assim, igual o pastor está falando. Isso aí é coisa do Antigo Testamento. Isso aí também. Ele vai tentar trabalhar na sua mente se fazer o contrário. E Jesus está te ensinando certo. Agora a escolha é sua. Por que tem as coisas que dão errado na nossa vida? A culpa não é do diabo. Por que isso? Não é, porque ele entrou porque você fez uma escolha errada. Você ouviu ele alguma coisa. Alguma coisa você desobedeceu a Deus, por isso que ele entrou. Ele não pode entrar. Ele não pode tocar em você enquanto você não fizer o errado. Por isso que ele te tenta fazer errado. Tu lembra da Eva? Ele forçou a Eva a comer aquela fruta. Ele convenceu ela. Depois que ela comeu, aí é que ele entrou lá na vida de Adão e da Eva. O expulso do jardim do Éden, tragédia na família, o irmão matou o outro, aí começou o problema. Ele entrou. Antes ele não tinha entrado. Entrou através de quê? De um pecado, uma desobediência de Eva. Então, pessoal, isso é importante a gente saber. Nós não podemos tudo. Eu não estou defendendo, não, mas foi o diabo. Eu falei, não, alguma coisa eu obedeci para ele entrar. Eu tenho que ver aonde foi que eu abri a porta. Deus, me perdoa, vou fechar essa porta aqui. Tu não pode dar brecha, por isso que ele disse, não deixe lugar. Se você der, ele vai entrar e vai ficar, igual ficou na vida desse paralítico, 38 anos. Ficou na vida daquela mulher que andava torta. 18 anos. Entendeu, pessoal? A responsabilidade é nossa. É nossa. A gente tem que vigiar nossas escolhas. Isso é muito sério. Por isso que a Bíblia diz: tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me é lícito. O obedecer a Deus é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Por isso que Lamentações de Jeremias, vamos lá ver lá o que está escrito na Lamentação de Jeremias. Eu vou explicar rapidinho o negócio de amor para a gente ir embora, pessoal. Lamentações de Jeremias. Que às vezes atrapalha, às vezes a pessoa está numa luta aí para libertar um parente, está numa luta pela prosperidade, está numa luta aí pela sua saúde, mas se você der brecha, o bichinho vai ficar aí.
vendo aquele mal na sua vida, entendeu? Hã? Acharam aí? Lamentação de Jeremias 3:39. Tempinho fresco, glória a Deus. Né, Lu? Vamos profetizar, né? Tempinho fresco. Né, Aline? Ó, que tempinho fresco, né? Estou profetizando para refrescar, não. Hoje que a gente profetiza, já era. Acharam aí? Ele está falando aqui, ó. No Lamentações 3:39, ele está falando aqui, ó, de que se queixa, pois o homem vivente. É uma pergunta, né? De que se queixa, pois o homem vivente? Queixa-se cada um de quê? Dos seus pecados. Por quê? Porque o que prejudica a nossa vida, gente, preste atenção nisso aqui. O que prejudica a nossa vida é os nossos próprios erros. Pastor, mas não é o diabo, mas porque ele está entrando através de algum erro, senão ele não está entrando. Sim ou não? Algum buraquinho, alguma brechinha que está entrando. Então, o que prejudica a gente é os nossos próprios erros. Pastor, mas não existe ninguém perfeito. Irmão, uma coisa é eu falhei, errei, pequei. Outra coisa é eu viver no pecado, diferente. Aquele homem paralítico, essa mulher aqui, eles deviam viver no pecado. Eles viviam o pecado, porque Jesus falou, vai, exaltação, não peque mais, para que não suceda alguma coisa pior. Eles faziam alguma coisa que era pecado. Porque uma coisa, vamos supor assim, vocês dão o exemplo dessas portas. Essas portas, que não é para fazer propaganda não, tá, gente? Não está nem por meio pintado assim. Essas portas na época, estava junto eu, Natasha, o João Vitor, acho que foi só, não sei se teve mais alguém, que ajudou a gente a pintar essas portas, e eu ajudei a pintar. Agora, preste bem atenção, eu ajudei a pintar, sim ou não? Uma eventual situação, a gente estava precisando pintar, né? Não tinha muita gente para pintar, eu peguei e ajudei a pintar, só naquele dia, não pinto mais. Entendeu? Não há necessidade. Se eu não tiver necessidade uma vez ou outra, eu posso até fazer, mas eu não sou uma pintora. Eu não sou. Eu fiz aquele dia porque eu precisei fazer. Está entendendo? Mas se eu trabalhasse pintando, mas tem mulher que trabalha assim? Tem. Eu já trabalhei numa fábrica de móveis pintando. Se eu trabalhasse pintando, todos os dias eu pintasse, essa seria a minha profissão, eu seria uma pintora. Não é isso? Eu seria uma pintora. Mas como eu não pinto, pintei de vez em quando, isso não faz de mim uma pintora. Eu pintei, não sou uma pintora. A mesma coisa é o pecado. Se eu luto contra o pecado, eu procuro tirar tudo que é de errado da minha vida, mas de vez em quando eu falo um negocinho que não deu, penso um negocinho que não deu, escorreguei sem querer, caí ali, pequei. Isso não faz de mim uma pecadora. Eu luto contra o pecado, mas eventualmente, o diabo me tentou, eu fui um pouquinho fraco, caí naquela tentação ali. Logo eu me arrependo e volto para Jesus. Não sou uma pecadora, isso não faz de mim uma pecadora. Eu pequei, mas não sou uma pecadora. Agora, se eu tenho um pecado na minha vida, que eu não abandono esse pecado, ou eu não conserto aquilo que está errado, eu vivo com aquele pecado. Por exemplo, um ódio, eu odeio uma pessoa e de jeito nenhum perdoo essa pessoa. Já tem 10 anos que eu não perdoo essa pessoa. A Bíblia não diz, quando você estiver orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Marcos 11:25. Para que o Pai que está no céu vos perdoe também as vossas ofensas.
a perdoar, foi muito difícil. Mas, se não perdoardes, também o Pai que está no céu não vos perdoará vossas ofensas. Está escrito exatamente assim, vai lá ver. Depois de você chegar em casa, Marcos 11, 25. Aí, quer dizer, tem uma pessoa que eu até há 10 anos que eu não perdoo ela. Tem 10 anos que eu não estou sendo perdoada por Deus, de verdade não. Eu estou 10 anos em um pecado. Eu estou vivendo, e quando eu não perdoar essa pessoa, eu estou vivendo no pecado, é diferente. Eu não pequei sem querer, voltei logo atrás. Não, eu estou mantendo aquela mágoa, mantendo aquele ódio, mantendo aquele pecado no meu coração. Então eu estou vivendo há 10 anos em que as coisas não andam, é tudo amarrado, é tudo preso. Vai ver que até isso estava acontecendo com aquele pessoal que estava com 38 anos com aquela doença. Às vezes a doença não saía dali, é um espírito, porque tinha uma brecha, alguma coisa, um ódio, uma mágoa, uma mentira, uma falta de compromisso com Deus. Como eu estou falando, eu comecei a falar melhor do que as pessoas. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho pastor, eu tomo minha santa ceia, eu congrego, eu dizimo. Você está entendendo? Eu ouço a palavra que meu pastor prega. Vocês estão entendendo direitinho isso? Eu procuro fechar a brecha na minha vida. Eu vigio muito esse negócio de ficar falando mal dos outros, seu pecado, a gente mete mal no outro. Às vezes o diabo usa aí a pessoa para mexer comigo, eu procuro sempre limpar o meu coração. Pai, eu estou perdoando, tira essa pessoa do meu coração. Eu não quero carregar ela ou ele. Eu sei que minha luta não é carne e sangue. Eu oro a Deus até eu sentir que aquela pessoa saiu do meu coração. Eu não posso carregar ela presa aqui. Eu vou ficar em pecado. Em pecado, como é que Deus vai me ajudar? Pecado, você está separado de Deus. Aí o diabo vai botar uma doença em mim, vai atacar minha família. Se botar uma doença nas minhas filhas, eu não tenho autoridade para expulsar. E aí? Porque lá em casa é assim. Surgiu uma dorzinha, mãe, estou com uma dorzinha aqui, ali. Põe a mão, Satanás sai, em nome de Jesus e tal. Se eu não tenho. E fora a minha família, que não está aqui, mas de vez em quando alguém me liga, está acontecendo isso, E como é que eu vou orar para ajudar essas pessoas se eu estiver em pecado? Estão entendendo? Então, eu vou dar um alerta a vocês. Vigia mais vocês do que o diabo. Ele só pode entrar se você pecar. Quando Jesus fala assim, orar e vigiar, não é para você orar e ficar vigiando o diabo, não. É para você vigiar você para ele não entrar. Para você não errar e ele entrar. Senão, ele vai fazer igual o meu cachorro outro dia. Marminho, vai para fora, porque no calor assim, ele quer ficar deitado embaixo da pia. Aí o Marminho vai para fora, Marminho. Aí eu estou olhando ele, estou disfarçando, estou olhando ele. Ele levantou, devagarinho, aí olhou assim para mim, para ver se eu não estava olhando, rodou, aí deitou embaixo da pia. Aí o Marminho, eu falei para você ir para fora, Marminho. Aí ele saiu, devagarinho, ele saiu todo sem graça, aí saiu. Aí eu estou disfarçando, estou fingindo que não estou olhando ele. Ele foi lá fora na porta, girou, olhou para mim, voltou devagarinho. O diabo faz assim, você não expulsar de vez da sua vida, você sai em nome de Jesus. Quando você vê ele está entrando devagarinho pela janela de novo, você tem que andar de vez, irmão. Não, tu vai sair, nunca mais você vai voltar. Você tem que expulsar ele da sua vida. Mas você não expulsa só ele quando você fala da boca para fora, sai Satanás em nome dele. Você tem que expulsar sim, mas você tem que expulsar cortando a brecha, tirando a brecha, tampando a brecha. Aí você está expulsando ele. Quando você fala assim, eu não quero mais saber de pecado eu não quero mais. Eu vou lutar para consertar tudo que está de errado na minha vida. Você está expulsando ele de uma maneira mais poderosa do que se você mandasse ele sair. Porque não tem mais brecha, ele vai ter que sair mesmo.
Agora, se eu falar, sai Satanás, em nome de Jesus, mas eu também faço o que é dele, ele vai falar igual aquela música da Maria Chiquinha, como é que é? Aquele Santo de Júnior. Eu não saio, não. É isso que ele vai falar para você. Porque você está expulsando ele, não, você está fazendo o troço dele, ele não vai sair. Ela fala, você está me expulsando da boca para fora. Sei que você gosta, eu fico aqui, olha lá, você está fazendo isso aí, ele vai ficar. Continua uma brechinha e fica. Tem que mandar ele embora, sério mesmo, expulsar ele. E as ofertas, as ofertas dele, aquilo que ele traz para tentar te convencer, você tem que, não quero, acabou. Eu vou consertar, pai, eu vou consertar minha vida diante do Senhor. É melhor você se humilhar para Deus do que você ser humilhada por Ele. Toda pessoa que se humilha para Deus não é humilhada pelo diabo. Aí sim, aí você vai falar, Satanás, você vai ter que sair da minha vida agora. E ele sai. Vai sair da minha saúde. Ele sai, sabe por quê? Não tem nada mais dele. Eu, como vou orar a Deus, eu não sou mais santa do que ninguém, não. Mas quando eu expulso o demônio, eu falo para ele, sozinha dentro de casa. Ô diabo, deixa eu te falar uma coisa. Eu não te devo nada. Eu não tenho nada seu na minha vida. Você está de brincadeira comigo, né? Tu vai sair e ele sai. Agora já pensou se eu tivesse brecha dele? Sai, Satanás, ele rindo da minha cara. Igual a música da Maria, eu não saio. Aí fica meio complicado. Glória a Deus. Vamos lá rapidinho, gente, para a gente ir embora. Lá no livro de Êxodo, vou explicar rapidinho aqui. Para quem ainda não ouviu, tá? Vou explicar assim mais ou menos por alto aqui. A campanha da pedra de Jacó. Está ali, já está, né? Obrigada. Não é Gênesis, pessoal. Êxodo não é Gênesis 28. Amém? Gênesis, versículo 28. Irmão, faz isso que eu estou te falando, começa a cortar. Pai, isso aqui eu não quero mais, isso é pecado, eu vou consertar. Não é fácil você consertar, não. Não é não. Você sair daquilo que está errado é uma luta. Você tem que orar, Pai, eu não quero mais, me dá força. Me ajuda a consertar a minha vida. Me mostra o que está de errado e vai me ajudando a consertar. Não duvido que o diabo fica. O poder e a autoridade está com você, não está com ele. Só que você não pode dar a ele. Que nem meu pastor prega lá. Que o Adão e a Eva entregou ao poder e à autoridade que eles tinham para o diabo quando eles pecaram. Nós é que somos autoridade sobre ele. Nós temos poder sobre o demônio. Mas quando eu peco, eu estou entregando esse poder para ele. Que aí ele é que passa a ser o meu Senhor. Porque a Bíblia diz que de quem você é vencido, torna-se escravo. Se eu obedeço a Deus, Deus é o meu Senhor. Se eu obedeço ao demônio, ele é o meu Senhor. E se ele passar a ser o meu Senhor, como é que eu vou mandar nele? É ele que vai passar a mandar na minha vida. É o contrário. Entendeu? Então, lá no livro de Gênesis 28, acharam aí, pessoal? Está falando assim, ó, a visão da escada de Jacó. Essa, ó, gente, faz isso com fé, porque está muito forte essa campanha. Glória a Deus. Ela chega em casa, não faz de qualquer maneira, não. Bota pedra lá em qualquer lugar, não é assim, não. Faz com carinho, você vai ver que as coisas vão mudar. Ele está falando aqui, ó, a visão da escada de Jacó, não é isso? Gênesis 28, acharam? Ele está falando, cara, é versículo 10, tá? É versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Vamos dar uma paradinha aqui rapidinho para você entender? O Jacó, ele partiu por quê? Vocês sabem que o Jacó, ele roubou a primogenitura lá do irmão dele. E aí ele teve que sair de lá do lado, porque o irmão dele queria matar ele, aquela coisa toda. A mãe dele falou, ó, vai embora, vaza daqui, que se o irmão pegar você já é. E
vai procurar nossas parentelas lá para as bandas, já não sei de onde. E o Jacó saiu como? Fugido, com a roupa do corpo, sem nada, sem dinheiro, sem destino, e foi embora. Só que quando já chegou a noite, como é que ele vai andar de noite? Aquela época não era rua asfaltadinha, era tudo mato. Ele não tinha celular, lanterna, nada disso não. Então ele falou, eu vou ter que procurar um lugarzinho aqui até amanhecer. Quando amanhecer eu vejo o que eu faço da vida. E o que ele fez? Como ele não tinha roupa de cama, não tinha nada, ele pegou uma pedra. Tinha uma pedra lá, que ele colocou a pedra lá como cabeceira para apoiar a cabeça. Aí vamos ver o que aconteceu. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma pedra, uma das pedras daquele lugar, e pôs por cabeceira e deitou-se naquele lugar. E ele sonhou. Eis que era posto na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ele teve um sonho naquele lugar. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente. Deus fez uma promessa para ele. Deixa eu te falar, Deus encontrou com ele naquele lugar. Deus encontrou com ele ali e fez uma promessa. Essa terra aqui vai ser sua da tua semente. A Bíblia é recheada de promessas que Jesus te fez. Pelas feridas de Jesus você já foi sarado. Crê no Senhor Jesus que será salvo em tua casa. Você está entendendo? E outras coisas. Mal nenhum te sucederá, praga nenhum chegará à tua tenda. É cheio de promessas. Só que você tem que acreditar nas promessas de Deus. Você não pode sair daqui e esquecer das promessas. Tem gente que esquece as promessas. Você passa aí, por exemplo, você descobre que uma pessoa está fazendo um trabalho para você. Ih, irmão, passei ali, o pessoal está um papum que eles fizeram um trabalho para te destruir. Meu Deus, eu vou morrer. Você esqueceu da promessa. Quando Jesus disse o seguinte: nenhuma ferramenta preparada para ti, contra ti prosperará. O povo de Israel não vale encantamento. Você esqueceu já da promessa, não pode, você tem que segurar. O Jacó, quando recebeu essa promessa, ele segurou. Aí o que aconteceu? E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo. É outra coisa que você tem que acreditar. Quando Deus fala que está conosco, eu não sei aonde que você está, eu não sei, você pode estar em qualquer lugar, tem que crer. Porque por que Deus falou: eis que eu estou contigo? Eu imagino que o Jacó devia estar se sentindo sozinho. Ele estava ali agora, longe da família dele, longe de casa, sozinho, sem nada. A situação que ele estava, vindo em cima de uma pedra, sem dinheiro, sem comida, zerado. Quem ia acreditar que Deus estava com ele? Às vezes você está passando uma situação que você pensa que Deus não está contigo. Não, pelo que eu estou passando, não acredito que Deus não está. Jesus, ele é Deus, ele não estava com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, com Daniel lá na cova, ele estava lá para livrar eles do sofrimento. Você está entendendo? Então vai ver que o Jacó pensava até que estava sozinho. Poxa, eu aqui nessa situação longe da minha família e tal, mas Deus apareceu e falou: não, eis que eu estou contigo. Você não está sozinho. Aí o que aconteceu?
estou contigo e te guardarei por onde quer que andares, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que tenha feito o que tenho dito. E acordado por Jacó o seu sonho, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia, né? Ele temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Por quê? Porque Deus falou com ele naquele lugar. É aonde? Presta bem atenção, porque a gente vai estar na pedra, na estação da pedra. O pastor, ele estava falando o seguinte, que geralmente, dentro da sua casa, você pode orar em qualquer lugar. Claro que a gente ora a Deus, a gente ora em qualquer lugar. Às vezes eu oro na rua. Mas sempre tem dentro da sua casa um cantinho que você gosta mais de orar ali. Você pode até orar em outros lugares, mas aquele ali é o seu cantinho preferido. Pode ser no seu quarto, pode ser na sala, pode ser na cozinha, pode ser no banheiro, não sei. Você ora em todo lugar, mas aquele ali é o seu cantinho preferido, que você pega a Bíblia, vai para ali, não é isso? Aquele lugar ali é o seu cantinho de oração. Mas esse lugar, a partir de hoje, você vai pegar a pedra, você vai levar essa pedra, você vai ungir lá, ele vai se tornar o santuário de Deus dentro da sua casa. Ele falou aqui, ó, esse lugar não é outro senão a casa de Deus. E esta é a porta do céu. Aí o que ele fez? Ó, então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada. O que ele fez, pessoal? Ele tomou a pedra, não foi? Sim ou não? Ele tomou a pedra que tinha posto por cabeceira e pôs por coluna e derramou o quê? Azeite sobre ela. Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos dar uma paradinha para você entender o que você vai fazer com essa pedra quando você chegar em casa. Ele pegou aquela pedra naquele lugar onde Deus falou com ele. E ele pegou a pedra, colocou ali, ele ungiu aquela pedra, ele ungiu aquele lugar, ele consagrou aquele lugar onde Deus falava com ele. Você está entendendo? E você vai pegar essa pedra, você vai levá-la para a sua casa, se faz o negócio com calma, não faz as pressas, correria não. Você vai levar ela e vai botar naquele cantinho que você mais gosta de orar, que é o lugar que você fala com Deus. Você vai levar esse azeite, o óleo da unção, que eu consagrei como a unção que estava lá, a unção que estava sobre a vida de Jacó. Porque se você ler sobre Jacó, Jacó foi muito vitorioso. Você vai pegar esse óleo da unção e você vai ungir essa pedra, nem em qualquer lugar não, gente. Por exemplo, meu cantinho de orar no quarto, eu vou ungir na sala, eu vou levar para lá. Não faz isso não, você vai botar a pedra no cantinho, naquele cantinho que você pode orar, ela vai ficar ali. Depois você não tira ela dali não, ela vai ficar ali. E você vai ungir ela ali, consagrando aquele cantinho de oração, que agora vai ser o santuário de Deus dentro da sua casa. É o lugar onde Deus vai sempre falar com você ali. Vocês estão entendendo? É o lugar que vocês sempre vão encontrar com Deus ali. Então ele está falando aqui, entendeu? E pôs-se por coluna e derramou em cima dela, né, o azeite. E chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Vamos dar uma paradinha. Ele mudou o nome do lugar. O lugar era Luz, ele falou, agora aqui é Betel. Aquele cantinho que você orava, era um cantinho de oração. Agora não, agora é o santuário de Deus, esse lugar aqui dentro da minha casa, aonde Deus fala comigo. E depois que você ungir aquela pedra naquele cantinho, o que você vai fazer? Olha o que Jacó fez. E Jacó fez um voto, não é isso? Ele fez um voto com Deus dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, vamos dar uma paradinha, pessoal? Vamos parando aqui para você entender. O meu pastor estava explicando lá, que viagem é essa? Eu não vou viajar. Essa viagem é a viagem da vida. Se
Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, principalmente o mundo do jeito que está, nós precisamos que Deus guarde a gente nessa viagem. Porque essa viagem que eu digo, por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos forasteiros e peregrinos nesse mundo. Nós não somos daqui, a nossa cidade é lá. A vida, ela é uma viagem. Por quê? Porque vai terminar, a gente vai chegar ao nosso destino. Ninguém vai viver aqui para sempre. É uma viagem que você está fazendo, até a terra celestial. Então, Jacó, ele se sentia desprotegido, ele se sentia com medo. Hoje você vê aí tanta doença, assalto, violência, mas não sei o quê. Irmão, você precisa da proteção de Deus. Eu preciso, a nossa família precisa. O Jacó pediu a proteção para ele, porque ele era sozinho. Você tem uma família, então você não vai pedir só para você, Senhor, o Senhor nos guardar eu e a minha família, meus irmãos, nessa viagem que nós estamos fazendo. Você está entendendo? Ele pediu proteção de Deus, Senhor, me guardar nessa viagem que faço, e me der, mais o que? Me der pão para comer e veste para vestir. Vamos dar uma paradinha? O Jacó, ele não tinha nada, ele estava zerado. E quando fala de pão, não é só físico não, é espiritual também. Jesus falou assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você precisa que Jesus te sustente tanto fisicamente quanto espiritualmente. Você não se perder, não se enfraquecer. A veste é a mesma coisa. Existe a veste física, que é para você não andar nu, e existe a veste do Espírito Santo, que é para Deus te revestir do poder dele, da força dele, você poder vencer as tentações, vencer as lutas. Nós precisamos disso. E o Jacó foi lá e falou com Deus, Senhor, se eu me guardar nessa cidade, me dá pão para vestir, veste para comer, ou veste para vestir. Aí ele disse assim, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos parando para você entender. Pastora, mas eu não estou indo para a casa do meu pai já até faleceu. Como é que eu vou tornar em paz? Para a casa do pai. Se eu me guardar nessa viagem da vida, depois se eu me levar em paz para casa. A gente não pretendemos ir para a casa do pai? Porque a gente queremos viver muitos anos aqui, mas com vida, paz, sossego. Não adianta viver aqui desesperado, sofrendo, entendeu? Foi isso que ele pediu. O Senhor me guarda para me viver uma vida tranquila, depois eu ir embora para a glória sossegada em paz. Quando chegar a hora de... E Jacó, isso foi cumprido na vida de Jacó. Jacó viveu bem, foi embora em paz, teve uma família abençoada, o filho dele foi até governador do Egito. Deus prosperou muito Jacó. Você entendeu? Aí ele disse, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será o que, pessoal? A casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. O Jacó fez esse voto de dízimo, porque ele estava precisando, mas dízimo não é nem voto, o dízimo já é um mandamento de Deus, não é nada demais. Isso aí a gente já faz mesmo. Você tem um juízozinho, se você entendeu o Evangelho, você faz. Você está entendendo? Mas o que ele fez? Ele fez um voto com Deus, falando com Deus as necessidades dele. Você vai levar essa pedra, você vai ungir. Pastor, mas eu não tenho como fazer um voto com Deus, certamente eu dará o dízimo, porque eu já sou dizimista. Mas isso não vai te atrapalhar de fazer o seu voto. Eu também sou dizimista, já peguei minha pedra. Levei lá para casa e fiz um voto. Você está entendendo? Então você vai levar essa pedra, você vai ungir ela naquele cantinho, que é o seu cantinho de oração. E ali agora vai ser consagrado. Aqui agora é o santuário de Deus dentro da minha casa. E você vai com calma. Pensa antes de falar. Lembra direitinho o que você quer. Não pede errado. Entendeu?
Faz o negócio direitinho. Eu fiquei uns 3 dias com a minha pedra lá, pensando, meditando, que eu quis fazer com calma. Estava só eu, quando estava só eu e Deus, não estava só o Jacó e Deus. Você vai lá, não faz o negócio criança gritando, cachorro latindo, não, você não sabe nem o que você está fazendo. Vai um momento com calma, entendeu? Você vai ungir essa pedra e você vai falar com Deus tudo que você precisa. O Jacó falou: Senhor, eu preciso de pão, eu preciso de veste, eu preciso da proteção do Senhor. Ele. E você, o que você precisa? Ah, pastor, eu preciso de saúde, eu preciso da minha prosperidade, está tudo travado, eu preciso da libertação do Toninho. Vai lá diante de Deus, unge essa pedra e conversa, abre seu coração para Deus. Gente, eu como pastora, eu tenho certeza, quando você pegar essa pedra e botar lá, ele já te ouve, Deus vai estar te ouvindo, porque é um propósito que nós, pastor, fizemos com Deus. Ele vai estar te ouvindo para te atender, por isso que você tem que pensar direitinho o que você vai falar. Abre o seu coração para Deus e faz o seu propósito com Deus. Ah, Deus, eu estou precisando da minha casa própria. Eu estou precisando, Deus, enquanto eu viver nessa terra, o Senhor me dê saúde para te servir, o Senhor me dê alegria, porque eu ando meio triste. Você tem que falar com Deus. Estão ouvindo direitinho? Mas não faça, que nem o pastor falou lá, gente, não faça o troço às orelhadas sem fé. Jesus já foi bem claro, sem fé é impossível agradar a Deus, você tem que fazer com fé. Tudo que é sem fé é pecado, já viu isso? Tudo que não é por fé é pecado. Então você vai fazer, na minha vida eu já peguei essa pedra, não daqui, peguei lá do pastor Mora. Eu já levei para casa, eu fiz. E, gente, como minha vida tem mudado, desde quando eu botei essa pedra lá, que eu consagrei lá, que eu fiz o meu propósito com Deus. E você vai abrir o seu coração para Deus, até se você tem dificuldade de servir Ele em alguma coisa. Pastor, eu sirvo a Deus, mas tem uma coisa ou duas que eu não consigo fazer para Deus do jeito que não pede força a Deus. Ah, pastor, eu sou muito temente a Deus, mas eu tenho uma dificuldade de perdoar. Pede a Deus, abre o seu coração e você vai lá, vai fazer um propósito com essa pedra. O Jacó fez. Gente, esse propósito que Jacó fez com Deus foi muito forte. Olha a vida de Jacó dali para lá. Como Jacó prosperou, como Deus abençoou a vida de Jacó. E ele foi embora em paz, foi com Deus. Viveu bastante anos, prosperou, Deus abençoou muito ele, depois ele foi para casa em paz. Entendeu? Então você vai fazer esse propósito com Deus, essa pedra. Depois que você fizer, você não vai pegar esse vidrinho com óleo, ungido, e jogar tudo em cima da pedra e encher o pote. Não precisa, você só vai ungir a pedra. Entendeu? Ungir, aí você vai orar, vai fazer seu propósito com Deus. Depois você vai pegar o restante do óleo, que essa unção poderosa de Jacó, e esse restante do óleo você vai ungir tudo. Você vai ungir você, unge a sua casa, unge os animais, unge tudo que você tiver que ungir. Ah, pastor, eu estou com os exames lá que eu estou até com medo de fazer. Se você ungir o papel, você vai molhar o exame. Então não vai fazer esse de rasurar, depois eles não vão querer aceitar. Molha assim um pouquinho do azeite na sua mão, esfrega assim, ó, para não ombrecar o exame. Você põe a mão lá e abençoa aquilo lá. Senhor, estou abençoando, não é você abençoar, Senhor, abençoa que apareça um câncer, pelo amor de Deus, gente. Você tem que saber o que você pede. Você está querendo ser curado ou você está querendo ficar doente? Senhor, estou abençoando esses exames em nome de Jesus. Quando eu chegar lá, não tem mais nada. Vou fazer os exames, nada, tudo normal. Também esse sintoma, ó, estou me ungindo também que esse sintoma vai desaparecer. Ou pega o óleo, unge onde é que você sente a dor. Você está entendendo? E você vai ungir. Ah, eu preciso de um emprego. Unge a sua mão assim, ó, ombrega assim, tira o excesso para não molhar. Entendeu? Aí você põe a tua mão, que é a unção. Se você esfregar, mesmo que sumir aqui, é uma unção. Ela está em você. Você vai botar lá na tua carteira de trabalho assim, Senhor, eu abençoando essa unção de Jacó para me prosperar, só abrir uma boa porta de emprego. E assim vai embora. Unge seu carro, unge tudo. Glória a Deus, unge aquele papel lá que você está querendo fazer uma faculdade.
e vai embora. Mas você tem que fazer um negócio crendo. Para com esse negócio de dúvida. Eu ungi, mas é muito difícil, então esquece, porque você já não está crendo. Você não está entendendo? Pastora, eu ungir, mas no meu caso não tem jeito. Olha, vou te falar, não, em caso você é realmente diferente mesmo. Em caso não tem jeito, para Jesus, vou te falar, não. Não é não? Jesus deve ficar olhando assim, olha, o primeiro desafio de Jesus, hein? No caso que não tem jeito para ele. Irmão, tudo para Deus tem jeito. Glória a Deus. Sempre há uma saída para quem é de Jesus. Então é isso que você vai fazer com a sua pedra. Eu já fiz com a minha. Eu estou com outra pedra lá, que eu ainda não ungi. Eu estou esperando uma oportunidade, que eu não quero fazer as coisas de qualquer maneira, que aquela lá eu vou trazer para cá. Eu vou botar ali no escritório, que é um propósito que eu quero fazer aqui da igreja. Ela está lá. Olha, lá, desse lado do pastor Mó. Na hora que eu vou chegar aqui, eu vou fazer meu propósito. Se vocês acharem uma pedrinha ali, pessoal, deixa quietinho ali, porque vocês já sabem já qual é o propósito. Glória a Deus. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Também depois, pessoal, você pode escrever o seu coração. Oi? Não, pode pegar por último. Pode pegar por último. Então, o que acontece? Depois você vai escrever o seu coração, vai escrever o nome da pessoa que você quer que Jesus faça uma mudança, uma transformação no coração, até você mesmo, se você sente que precisa de uma mudança, e você vai mergulhar ali. Que nós consagramos pelo sangue do Cordeiro. Pastora, eu acho tudo isso uma bobeira. Deus tiver que fazer, ele vai fazer direto. Gente, o Paulo, ele usava lenços e aventais, tirava-se do corpo dele e encostava lá nos enfermos, as pessoas eram curadas. O profeta Eliseu, ele usou um sal. Tinha uma cidade lá com a água, as águas eram amargas, era horrível. A terra era tudo estéril. E ele mandou pegar lá um salmo de sal, consagrou o sal, lançou lá nas águas, né? Repreendendo aquele mal. E até hoje, dizem que as águas são limpas. Você está entendendo? E tem gente que é meio assim, sem entendimento da palavra, mas o sal é da macumba. Irmão, quem criou o sal? Então não come sal na comida também não. Você não come sal na comida? Quem criou o sal? Da onde que é tirado o sal? É a mesma coisa quando a gente faz uma campanha com rosa. Rosa vermelha, mas quem criou a rosa vermelha? Eles podem até usar lá, mas quem criou foi Deus, sim ou não? Então o pessoal só Jesus na causa, né? Tem que fazer o negócio direitinho para ser abençoado, amém? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer o Senhor, a Deus, por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou nesta manhã. Pai, como o Senhor é bom, misericordioso, é um Pai bondoso, porque o Senhor disse assim: eu sou o vosso Deus que te ensina o que é útil. Nós sabemos que tudo que o Senhor nos ensina é para o nosso bem. E Pai, em nome de Jesus, eu orei aqui, eu preguei aqui sobre a campanha do voto de Jacó, onde nós, que somos pastores, estamos em oração, para que em nome de Jesus, todas essas pessoas que fizeram esse voto, e os que ainda vão fazer, em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor atendeu a Jacó, e tudo foi cumprido na vida dele, que tudo que essas pessoas votaram, tudo que eles oraram, venha acontecer, Pai. Em nome de Jesus, assim também eu consagro esse líquido que está no seu altar, no teu sangue. E onde todo o coração que for mergulhado ali, vai acontecer conforme essa pessoa orou. Em nome de Jesus, Pai. E eu estou abençoando em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha suprir todas as necessidades, venha curar, ó Pai, todos os enfermos, que o Senhor venha, Deus, abençoar a vida dessas pessoas em nome de Jesus, seja no casamento, na saúde, na prosperidade,
Pai. Se chegou alguém aqui sentindo alguma coisa, alguma dor, em nome de Jesus, eu estou paralisando agora e estou exigindo que saia. Em nome de Jesus, tu vai sair dos nervos, dos ossos, da corrente sanguínea dos órgãos, todo espírito de enfermidade, da sequela, da invalidez e da morte, eu te ordeno, sai da vida de cada pessoa, tanto que ora aqui comigo, quanto pelo Face, pelo YouTube, em nome de Jesus, é uma ordem, pega tudo que é teu e sai agora, em nome de Jesus. Oh Pai, eu estou abençoando cada um deles, pedindo ao Senhor que o Senhor cubra todos com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E Pai, aqueles que trouxeram dízimo, oferta, Pai, eu peço que o Senhor receba, que o Senhor venha abençoar a glória do seu nome, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Gente, nós vamos lá na paz do Senhor. Eu vou botar uma mensagem na agenda, eu ainda não botei, eu vou ver se eu consigo botar hoje. Que nós estamos precisando aí da ajuda dos irmãos que puderem ajudar. Claro que pela internet está bem mais barato, Mercado Livre, Shopee, né? Então, porque a Cida, a irmã Cida, ela que doou essas lâmpadas todinhas que ela comprou na internet, um kit, entendeu? E aí ela comprou aqui para a igreja. Só que o que acontece, pessoal? Durante a noite, está muito escuro aí e aqui, porque você sabe que eu não costumo usar óculos, né? Então tem que ter a lâmpada daqui era grandona, a gente trocou, botou essa pequenininha. E ali também está um pouquinho escuro para a pessoa ler. Se não chegar a lâmpada, agora não, mas de noite está. Então, eu vou botar uma mensagenzinha lá na agenda, aquele que puder ajudar, ou posso comprar todas, né? A gente pesquisa lá no Mercado Livre, ou cada um doar uma lâmpada, porque a gente precisa de uma lâmpada grande. 3 lâmpadas, para botar uma aqui, outra lá e aqui. Não precisa botar toda a igreja não, entendeu? Só aí no meio, só aquela grandona aí no meio, já vai dar uma variada aqui e aqui. Glória a Deus, só que a gente tem que ver, porque o Samuel que tinha colocado aqui, aquela grandona. Eu não sei de quanto que ela é, irmão Ronaldo, sabe? É porque é a forte, ela era forte, mas eu não sei a voltagem dela, né? Porque eu não lembro, deve ser essa aí, né? Então, eu sei que ela era bem fortuna, a gente botava aqui e botasse no meio, porque para lá já não tem local. De noite está muito escuro, para a pessoa ler a força também a nossa vista, a gente não consegue ver direito. Glória a Deus, aí se sentir no coração, tudo para Deus é voluntário, é com amor, entendeu? Deus ama quem dá com alegria. Aí é só falar comigo lá, ou a pessoa pode fazer igual a Cida comprou, ela foi lá, pesquisou, comprou e mandou entregar. Glória a Deus, se você quer, não sei comprar direito, então vou enviar aí uma oferta. Vocês que sabem, se vocês quiserem comprar, ou enviar uma oferta, fazer, não sei. Importante em nome de Jesus para a gente ter a lâmpada. Glória a Deus. Então podem pegar ali a pedra, escrever o seu